Nós hoje temos, nesse domingo ensolarado, né, para nos aquecer, esse sol de Deus, nós temos o nosso querido Davi, que acordou cedo pra caramba, porque veio lá de Cordeiro, né? Uma viagem longa, mas a estrada é bonita, não é? Todas as vezes que eu venho para casa, eu fico pensando na bênção que é você atravessar estradas floridas, porque as ervazinhas do campo estão floridas, né? As flores de maio, não sei como é que vocês chamam aqui, mas parece uma cássia amarela, florida no meio da mata, né? Então a gente vem observando as quaresmeiras, que estavam até pouco tempo, ainda tem um pouquinho ainda de flor, a gente vem observando a bênção que é a gente morar numa região como essa, com tanto verde, né? Com o céu, com as montanhas. E muitos de nós que já moraram em outras selvas, só que de pedra, né? Ia trabalhar olhando poste cheio de fio, pendurado, prédio, né? Árvores cinzas de poluição. E aqui a gente tem essa bênção, né? Então já enche a alma, os olhos de beleza, de harmonia, né? Que sejamos gratos, que saibamos ser gratos a isso. Nossa página, que é o preparo de ambiente, é de um livrinho que eu gosto muito, que é do César Braga Said, Crescendo com Você. E a página que eu abri é intitulada Contradições. Mantenha coerência em suas opiniões e atitudes. É muito agradável para nós e para os outros perceber que há uma sintonia entre o que falamos e fazemos. Se os pensamentos antecipam as palavras, essas anunciam os gestos, traduzindo uma imagem do que somos. Esta coerência nos confere respeito e permite que as pessoas saibam em que circunstâncias poderão contar conosco. Apesar dos esforços que fazemos, é natural que caiamos em contradições, desapontando os que nos cercam. Por não sermos perfeitos, mudamos de opinião, cometemos falhas, desistimos de projetos e relações nas buscas que estabelecemos. Tudo isso é material para nossa reflexão, para que saibamos não prometer além das nossas possibilidades e não nos compromissar sem a devida disponibilidade. São lições que revelam quem somos e os limites que possuímos, permitindo que façamos mudanças no discurso e nas ações, reconquistando a coerência, o equilíbrio. Alguém já disse: não me envergonho de me contradizer, pois não me envergonho de pensar. Não veja nas suas contradições apenas fraqueza ou indecisão. Elas são instrumentos para o seu crescimento, revelando sua flexibilidade e capacidade de alterar o curso das coisas, quando perceber que não está no melhor caminho. A todo momento, fazemos promessas que não cumprimos, criamos metas que não alcançamos, dizemos coisas que não fazemos. A percepção disso tudo já é o passo inicial para nos aceitar e nos corrigir, sem culpa, mas com senso de responsabilidade e vontade de superação. Levante a cabeça e siga vivendo, buscando a coerência que precisa para viver bem consigo, principalmente, e com os outros, por extensão. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar aquietar a nossa mente e o nosso coração, elevando a nossa vibração às esferas superiores da vida. A Deus, nosso Pai, amoroso e bom. A Jesus, o divino Mestre, o amigo de todos os momentos, nosso guia, nosso modelo. Aos benfeitores espirituais que nos acompanham a jornada, como nossos anjos da guarda, nossos mentores. Aos benfeitores espirituais que trabalham
e coordenam todas as tarefas desta casa, para que, irmanados num só pensamento, numa só vibração, rendamos graças a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, pela oportunidade do aprendizado que estamos tendo neste domingo, pela oportunidade de receber e doar boas energias, pelas vibrações que aqui recebemos, dando graças por esse dia ensolarado, pela nossa saúde física e mental, que nos permite estar ativos na sociedade, participando, trabalhando, contribuindo. Que possamos, neste domingo, vibrando juntos, recebermos o que necessitamos para continuar em equilíbrio, em harmonia, em nossas atividades que teremos durante a semana. Que o nosso irmão Davi receba também as nossas boas vibrações e dos mentores da casa, para que o nosso estudo possa fluir em harmonia, em serenidade e de forma produtiva. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos a oportunidade e damos início ao nosso estudo do dia de hoje. Graças a Deus. A palavra é sua, Davi. O Davi vai falar sobre Jesus em nossas vidas, certo? E eu esqueci de dizer que o Davi é lá do Centro Espírita Paiva Júnior, de Cordeiro, tá? Eu tiro o óculos para ler e coloco ele para enxergar mais longe. Contemplar mais longe. O pessoal ri para caramba, porque lá no nosso estudo, todo mundo de óculos, eu tiro o óculos para ler. Vai entender, né? Cada um com a sua mania, né? Gente, bom dia. Que Jesus abençoe a todos nós. Que bom estarmos aqui para ouvir um pouquinho mais do Evangelho. E nós vamos falar de Jesus em nossas vidas. A leitura ali falou de algo que me estalou aqui na minha cabeça. Nós temos que buscar coerência em nossas vidas. Nós sabemos que o espírita, o cristão, ainda não é o ser perfeito. Mas também a gente não pode encostar nessa desculpa, não. A gente tem que procurar melhorar. A cada dia, a gente tem que se apresentar para nós melhor do que nós fomos ontem. E tenho certeza, se a gente seguir o Evangelho, se a gente se esforçar, a gente vai conseguir. Lembrando uma coisa, Deus tem a certeza que nós não podemos cumprir tudo que está no Evangelho ainda, pela nossa imaturidade espiritual. Mas Deus mede em cada um de nós o esforço. Às vezes, quem já teve empresa, ou quem já teve colega em empresa, às vezes tem aquele colega que ele é um pouquinho assim, mais limitado em aprender as coisas, mas é uma pessoa tão esforçada que o patrão o mantém. E Deus, vamos comparar Deus ao nosso patrão, ele nos mantém pelo nosso esforço em melhorar. Ele vê, Deus não soma só aquilo que a gente fez, mas aquilo que a gente se esforçou. E quanto maior o esforço que nós tivermos em executar uma tarefa, mais valor ela tem. Ao óbolo da viúva. Olha como Jesus deixa claro para todos nós. Todo mundo chegava lá, grande parte derramava bolsas de dinheiro no gasofilácio, que é onde recolhia os donativos. E aquela viúva chegou, colocou uma moedinha. Aquilo significava tudo para ela. É como se tivesse um pão para se alimentar no dia, chegasse alguém, batesse a sua porta, você entregasse o pão para aquela pessoa. E a Ritinha uma vez fez um estudo, eu nunca tinha me atentado para isso. O gasofilácio ficava na entrada dos templos religiosos. Por quê? Porque a mulher impura, ela não podia ir lá dentro, mas podia doar. Olha como nós somos incoerentes. Olha como nós somos incoerentes. Não poderia entrar do certo pedaço para lá só o homem, mas poderia doar. Aí não tinha impureza nenhuma, não. Entendeu? Então eles tinham essas coisas. E muitos disso a gente já carrega até hoje, como a gente fala na linguagem mais, o atavismo. Essas coisas do homem velho que a gente traz, a gente tem que abandonar essas coisas. O difícil não é a gente adquirir hábitos novos, o difícil é se livrar dos antigos. Eu sou assim, sempre fui assim, é tradição. Não, gente, eu ainda sou assim. Não fica mais bonito? Tenho lutado para concordar, mas eu ainda sou assim. Me respeito, eu ainda sou assim. Eu gosto de sentar naquele cantinho ainda. Eu não consigo me livrar de... Eu sou assim, acabou. Quem quiser que me aceite. Não é a mensagem de Jesus. Então, hoje nós vamos ver o que Jesus está operando em nossas vidas, no sentido de transformação. Porque a gente se emociona, né? Lê uma passagem e a gente fica emocionado. Esse filme que está passando, esse seriado The Chosen, né? A gente olha ali, que emoção, né? E fizeram um trabalho bem assim chamativo. Tudo bem,
Mas aí, o que está trazendo para a minha transformação? Eu estou me emocionando, choro, derramo lágrimas, e depois, daqui a pouco, eu volto só aquele mesmo de sempre. Acabamos de ouvir uma palestra aqui, acabei de falar aqui de Jesus, chega ali fora, a primeira pessoa que às vezes sai na minha frente, eu posso não falar, mas eu penso. Nós temos que começar a depurar nossa mente. Nós não vamos sair seres perfeitos, mas podemos sair seres melhores. E quem ganha com isso? O mundo, primeiramente eu, que certamente vou ter uma reencarnação numa condição melhor. E depois o mundo à minha volta. Se você busca serenidade, busca paz e busca o bom senso, você melhora o convívio com a tua família. Gente, quando a gente discute com uma pessoa e aquela pessoa não responde, irrita a gente, porque a gente quer o retorno. Eu quero que ele fale para eu crescer mais ainda. Aí ele fica quietinho. Aí me irrita. Então, muitas vezes a gente cala. Quando perguntaram a Jesus, tu és rei? O que ele fala? Tu dizes. E não contou mais nada. Teve uns que ele nem respondeu. Para uns ele nem respondeu, porque desdém não valia a pena. E Jesus deixa bem claro, pérolas aos porcos. Se alguém vem me perguntar, Davi, me explica para mim esse negócio de reencarnação. Aí eu vou ter o maior tempo do mundo para explicar dentro daquilo que a gente compreende. Agora as pessoas, esse negócio de reencarnação, como é que é isso? Eu não falo. Não sei não. Vou perder tempo, gente. A pessoa está debochando. Vai ter o tempo dele. Vai ter o tempo dele. Eu não vou falar, não vou perder meu tempo. Então, vamos lá. Jesus fala para nós o seguinte, a gente às vezes gosta de se iludir, assim, no sentido de achar que a gente, por estar frequentando o ambiente, por já tentar seguir o evangelho, a nossa vida não vai ter dificuldades. Por quê? É igual a oração, a prece, a reza, não importa, cada um chama de um nome, nós chamamos de prece. A prece não evita, não tira as dificuldades do nosso caminho, ela nos dá força para nós enfrentarmos os obstáculos. Por isso que a gente pede, Deus, me livre, não, dai-me força para suportar. Ela não vai tirar simplesmente, senão era muito fácil, fazer uma prece, não teria problema, e não é por aí. E Jesus fala para nós o seguinte, no mundo, tenho-vos dito isso, para que em mim, nele, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala que nós teremos aflições. Agora, o que a religião, quando bem vivida, bem vivenciada, toda religião ela é boa, porque a verdadeira religião é aquela que traz o homem de volta para o caminho de Deus. Então, a religião é boa. Agora, cada um tem um alcance. Tem irmãos que acreditam na ressurreição. Eu já acredito na reencarnação. E aí, quem vai ser salvo? Aquele que seguir o caminho. Aquele que fizer o correto. O que adianta eu acreditar em tudo do espiritismo e não me esforçar para fazer nada que está ali? Nem me esforçar. E ficar com aquela velha frase, mais forte do que eu, mais forte do que a gente, só Deus. E depois o nosso pensamento. Quando a gente tem vontade, a gente faz. Então, Jesus fala para nós que venceu o mundo. E teremos aflições no mundo. Qual a mensagem que Jesus veio trazer? Por que nós matamos Jesus? Por que nós matamos Jesus? Porque Jesus veio trazer a lei do amor. E no momento que a gente era olho por olho, dente por dente. E olha que nós já tínhamos ouvido, já tínhamos escrito e acreditávamos no que Moisés trouxe. Acho que ninguém discute os 10 mandamentos, religião nenhuma. Pode conflitar a reencarnação, santo e anjo, protetor, tudo isso aí tem divergência entre as religiões, mas ninguém diverge dos 10 mandamentos. E nós já tínhamos lá, não matarás. E quanta gente nós matamos em nome de Jesus. Dizendo-se em nome de Jesus. Nós por quê? Nós somos reencarnacionistas. Hoje, talvez, a gente já não pratique mais esse ato. Mas será que lá atrás nós não fizemos? Então, Jesus, muito claro, diz para nós, não julgueis para não ser julgado. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. A gente tem que começar, quer ver uma coisa boa? A gente começar a ler as parábolas e a gente entrar nela. Tenta se colocar como todos os personagens dali. Tenta se colocar, que a todo momento nós somos todos aqueles personagens na vida. Num dia, a parábola do bom samaritano. No mesmo dia, a gente é o que apanhou, a gente é o que socorreu, a gente é o que negou o socorro, a gente é o que hospedou. Num dia, nós somos vários personagens, mas um dia nós seremos só o bom samaritano. Porque as outras demais, ou então o que apanhou, as demais a gente não vai mais fazer. E a gente olha ali, joga a culpa no sacerdote, no levita, que foram as pessoas que passaram ali e não socorreram, e achando que nós não temos também nossos errinhos. Se eu passo ali e vejo um ser caído, passando mal, e eu estou com pressa para ir para o trabalho, e não o socorri, eu sou o sacerdote, eu sou o levita, que passou ao largo. Eu já conheço a lei, sei da necessidade da gente socorrer o próximo, mas eu estava com pressa.
É nessa hora que vem um chamamento, gente. Como que Deus vai testar se eu não roubo mais? Me colocando com dificuldade e com a chave do cofre da empresa. Não é com tudo bem. É nessas dificuldades. Como Deus vai testar se eu já desenvolvi um pouco de paciência em mim, colocando alguém do meu lado irritante? Porque o outro que é irritante, eu não sou, não. Eu sou uma paz. Convivam comigo. O outro que é irritante. O meu patrão que é enjoado, porque eu chego 5 minutos atrasado. Ele já te atrasou o seu salário alguma vez? Ele pediu para você ficar depois da hora e não te pagou? Não. Então ele é enjoado. É um compromisso. Você fez um compromisso. Está ali, ó, aquela palavra que eu falei no início. A palavra que eu falei no início. A gente tem que ter coerência. Uma vez que você tem um contrato de trabalho, é coerência. Ah, você não está gostando do trabalho? Procure outro. Mas você tem que seguir a regra. É assim, gente. Ah, não vou começar a bagunçar porque tá... não está? Procure outro, tente outro e mude. Não adianta a gente confrontar as coisas sem mudar. Não é mesmo? Então, a mensagem de Jesus clara foi essa. Então, primeiro, lá atrás, nós tivemos a revelação do Deus único, que aí todos nós, foi uma briga, mas aceitamos. Hoje não tem uma religião que pregue vários deuses. É um só. Então, nós conseguimos. E a questão de Jesus, nós já estamos trabalhando até hoje, a mensagem que ele trouxe para nós. E Jesus deixa bem claro para nós, lá no sermão profético. É lindo esse sermão. É onde desencanta a gente das ilusões. Coisa melhor que tem é ser desiludido. Sofreu uma desilusão. Por quê? Porque você está vivendo a ilusão, aí está vivendo a mentira. Ah, fulano tal é meu amigo, pensar que é meu amigo. Me desiludi, você não se desiludiu. Você confiou muito nele. Ele é um ser humano como nós, sujeito a falhas. Você colocou todas as suas moedas nele. E às vezes já tinha dado sinal que você não era um amigo dele. E aí você, fiquei desiludido. Melhor coisa que tem é sinal que a gente vive na ilusão. É igual nós aqui. Não, eu faço tudo direitinho, eu não vou ter sofrimento, porque os espíritos vão me proteger. Qual dos missionários de Jesus, dos missionários que vieram aqui na Terra, tiveram vida boa? Nenhum deles. O único dos apóstolos de Jesus que morreu sem morte matada é João. O restante foram todos sacrificados. Paulo, que não conviveu com Jesus, mas foi um dos grandes costuradores do cristianismo, trazer o cristianismo para a realidade. Paulo apanhava tanto que ele tinha Lucas para acompanhar. Lucas era médico, então para curar as feridas dele. O Paulo apanhava tanto que ele jogava no monturo. Quem não conhece monturo, na roça era onde botava o lixo. É um lugar que você bota o lixo. Hoje o lixão é o monturo. Paulo era jogado no monturo, dado como morto. E tinha o Lucas para cuidar dele. Lucas, o evangelista, que não conviveu com Jesus, né? Muita coisa que ele traz, ele ouviu de Paulo e Maria também. No final, ele vai visitar Maria em Éfeso, né? E encontra, e aí recebe muito relato dela e faz o evangelho. Ele não conviveu com Jesus. E aí, a gente quer boa vida. Nós estamos esperando ganhar na loteria para fazer a caridade. Será que se a gente ganhar na loteria vai fazer a caridade imediata? A gente começa a esquecer, né? Quer se afastar daquele parente chato, os parentes que já vinham, a gente já começa a olhar que ele está vindo com interesse, e aí, de repente, e lembrando que todos os irmãos que eram ricos e resolveram para a caridade, desfizeram da riqueza. Nada contra a riqueza, gente. Que Jesus não fala que o rico não entrará no reino do céu. Ele fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? A riqueza, às vezes, tapa os nossos olhos. Não é mesmo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E nós, cristãos, no último dia lá de dezembro, nós vamos jogar na Mega Sena para ficar rico. Rapaz, deixa a riqueza vir automaticamente. É uma prova difícil. Que isso? O dinheiro compra a felicidade. É uma prova difícil. Jesus alertou para a gente. Eu te digo uma coisa, eu já me convenci que eu não quero ser rico. Tomara que eu já tenha sido e tenha passado no teste, mas muito provavelmente não, porque é difícil. No mundo materialista que nós vivemos, não é mesmo? Pensa bem. A gente começa devagarinho. É igual aquelas pessoas, às vezes, pobrezinhas, daqui a pouco vira artista renomado. Muitas das vezes se perde. Por quê? Vem aquelas facilidades todas, as portas do mundo ilusório se abrem e muitos não conseguem suportar aquilo ali e acaba sucumbindo. E o Espiritismo, gente, ele veio ao contrário. Assim como Jesus não veio quebrar a lei, o Espiritismo também não. Ele veio dar mais clareza. Eu, particularmente, passei a entender Jesus a partir do momento que eu passei a estudar o Espiritismo. Porque eu não conseguia conceber Jesus falar para eu tomar um tapa na cara, vamos no popular, e oferecer a outra. Tá maluco, não dá. Aí depois eu consegui aprender que não é isso. Alguém te fez o mal, não pague com o mal. No mínimo, esqueça aquela pessoa. Aí já comecei a entender. E outras coisas que eu fui aprendendo. E aí eu comecei a entender também a reencarnação, que eu não conseguia ver por que uma pessoa vinha em tanta facilidade e outra em tanta dificuldade material, falando, que a gente só vê o material, né?
Então, eu não conseguia. E as pessoas faziam mal o tempo todo, assim, e nunca acontecia nada com aquela pessoa. O outro lá trabalhando, batalhando, e sempre tomando pedrada, e sempre tomando pedrada. Eu não entendia isso. Eu comecei a entender no Espiritismo. E comecei a compreender Jesus. Então, realmente, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, revigorado, fortalecido. Então, veio esmiuçando. Porque Jesus não poderia ter falado tudo para nós, porque, primeiro, que a gente não conseguia absorver. Não absorvemos até hoje, o que ele falou seria difícil para nós. Então, ele não poderia ter falado tudo. Então, ele falou que era necessário. E, no tempo certo, ele falou que mandaria o Consolador, que ficaria conosco por toda a eternidade. Olha, não pode uma pessoa ficar aqui por toda a eternidade. Mesmo Jesus, o nosso governador, ele teve o prazo aqui. Ele partiu porque já cumpriu a missão dele, mas se ele ficasse aqui no máximo 100 e poucos anos, ele tinha que ir embora. Porque senão ele ia quebrar a lei natural, e não pode. E ele falou, enviarei o que ficará convosco para toda a vida. Quem que é? É a ideia, é o que veio. Aí foi Allan Kardec, não ficou conosco, porque Allan Kardec, 65 anos, desencarnou. Não é a ideia que veio que ficaria conosco, o ensinamento ficaria conosco, clareando mais a nossa visão, mostrando para nós que nós não estamos aqui nesse planetinha azul bonito, gostoso de viver, mas não é só isso. Que nós já tínhamos quebrado lá atrás que a Terra não era o centro do universo. E teve um que foi até preso, só não morreu porque ficou na dele. Porque ele alegava que a Terra girava e não o Sol. E aí, a gente pensava que não era o centro do universo. E aí Jesus veio mostrar para nós, não. Quando Jesus fala assim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ora, se fosse só céu e inferno, Jesus falaria, há 2 moradas na casa do meu Pai. Quantos filhos você tem? Ih, muito. Aquela pessoa tem quantos filhos? Tem muito. Ah, pode ver que tem uns 10. Se for 2, você fala, tem fulano e fulano. Então, quando ele fala muitas moradas, o que é isso? Como a gente só conhecia a Terra, que moradas são essas? Hoje nós estamos descobrindo com a doutrina espírita. Tudo é habitado no universo. Gente, tem hora que a gente não pode pensar muito não, senão a gente perde o juízo. Vocês sabem o que é infinito? Definição, é o que não tem início e não tem fim. Beleza, mas vamos atrás do infinito. Então, por mais que a gente viva a eternidade, a gente não vai conhecer o universo todo. É infinito. Mas não é infinito, ou piscina, borda, como é que eles falam? Borda infinita, não. É infinito mesmo, você andar. Quantos seres tem no universo? É difícil imaginar que um ser, que a gente não tem uma denominação para Deus, a gente vai falar ser, porque é o que a gente consegue captar. Como é que esse ser sabe de todos nós aqui? Vocês conhecem todo mundo, sabe do pensamento todo mundo, é que você convive, não sabe. Como que esse ser sabe de cada um de nós? A Terra está aí em 8 bilhões. O universo, só a nossa galáxia tem 100 milhões de sóis. É coisa de doido, gente. A gente tem que parar de pensar, porque não alcança a nossa visão. Quando os espíritos perguntam, Allan Kardec pergunta aos espíritos, como são criados os espíritos? Aí os espíritos respondem, só Deus o sabe. Louco é aquele que queira saber. Nós não entendemos de nós, vamos querer entender Deus. Alguém se conhece profundo? De vez em quando ele surpreende, tanto com coisas boas, práticas boas e práticas não tão boas. Nossa, de repente você sai em dia de glória. Né? Tem dia que você não está, né? Aí você sai em dia de glória, aí daqui a pouco um camarada está ali fora. Moço, me arruma um dinheiro. Aí você mete a mão na bolsa, que vier, você entrega. Aí ela fala, nem eu me reconheci, eu sou contra isso. Por que eu fiz isso? E como a gente também às vezes faz as que toma atitude, se sofrer um assalto, eu não reajo. E de repente você reage. É um momento, gente. Nós ainda somos de momento. É aquilo. Então, a gente tem que estudar, buscar, mas nós nem nos conhecemos. Vamos querer conhecer Deus. E aí os espíritos falam assim, com Kardec. Kardec faz uma pergunta, como ousas, que Kardec falou, se não seria melhor a gente não reencarnar? Ele fala, como ousas tomar em conta de Deus os seus atos? Quem somos nós? Quem é você, rapaz? Nós não conhecemos a Terra, gente. O oceano é desconhecido. Você sabia que o oceano é desconhecido? De vez em quando estou inventando, vendo animais, insetos novos que a gente não conhecia. A nossa Amazônia, mesmo o coração ali, muita coisa desconhecida, não foi nem pisada pelo homem. Não estou falando de terra, estou falando de uma região. Então, nós ainda estamos caminhando, estamos no nosso processo, estamos no nosso progresso. Então, o Espiritismo veio trazendo uma linguagem para nós. E as obras de André Luiz, Davi, o que você acha? Elas veio esmiuçar, falar como são essas moradas, como é o mundo espiritual, que aí não fica flutuando em cima de uma nuvem. Tem um mundo sólido, além de nós, porque são 3 coisas no universo, né? Deus, espírito e matéria. O mundo espiritual não é espírito, não é Deus, é matéria. Só que é uma matéria muito sutil, para nós transparente, mas para os espíritos, concreto. E é o verdadeiro mundo. A gente fala, o mundo passageiro é esse aqui. O mundo espiritual é o mundo concreto, é o mundo verdadeiro. Então, Jesus vem trazendo as mensagens devagarinho, igual a gente vai fazendo com a criança, né?
A gente vai deixando ela acreditar nas fábulas, naquilo tudo, e aquilo vai fortalecendo. Um dia ela vai saber que muito daquelas coisas não é possível. Mas ela não vai se chocar. Por quê? Serviu para o momento dela, para ela criar ali o mundo, o pensamento. Nós, lá atrás, achávamos que o sol era uma bola de fogo que nascia num canto, passava e caía no oceano, morria no outro. Quem observou isso certamente morava perto do litoral. Mas foi válido. Já começou ali o movimento, já começou a despertar em nós o movimento. Tudo é válido, gente. Tudo é válido, a gente vai se transformando. Por que quando Allan Kardec começou a codificar a doutrina, os espíritos não falou, pega um lápis, bota na mão, que a gente faz o médico escrever? Como é que foi? Mesa batendo, pancada, depois a cestinha que segurava e a cestinha escrevia. Até que algum falou, pega o lápis, escreve. E foi muito mais rápido, né? Porque tinha muita coisa para escrever. Imagina esse homem escrevendo isso aí, lá no século XIX, né? 19, lamparina, caneta tinteiro, lápis, papel não era. Hoje você pega um papel, esse qualquer um vai ali e compra uma folha de massa, 500 folhas, você escreve à vontade. Não tinha. Ivone Pereira do Amaral, uma grande médium que nós tivemos aqui no Brasil, no Espiritismo, ela escrevia as suas mensagens no papel de pão. Talvez alguns aí não sabem nem o que é papel de pão, porque não veio mais. Ela passava o papel de pão e ela morava de favor, que o Charlie, o mentor dela, que já tinha sido pai dela em outras encarnações, falou com ela que ela não teria um dia de felicidade na Terra, porque ela era bastante devedora. Por isso que ela escrevia muito sobre suicídio. Então, ela passava aquele pano, escrevia. E quando ela escreveu o livro dela, o livro que ela guardou, aquele Memória do Suicídio, foi guardar mais de 30 anos. E ela aí ela chegou, foi na FEB para publicar. Quando ela chegou lá, o Manel Quintão, que era um diretor responsável, não vou publicar isso, a gente só publica Chico Xavier. Era o pensamento dele. Não tô... Aí ela pegou aqueles papéis, pensou em jogar fora aquilo. Aí não jogou, a consciência dela não deixou. E hoje está um livro aí que é um livro bastante interessante. E ela pensou em jogar fora aquele guardado, porque ela saiu de lá como nós, a gente sai irritado. Ué, fui lá buscando algo, ninguém gosta de receber um não. Eu já tinha guardado aqui 30 anos com carinho. Olha a dificuldade dessa senhora. Hoje nós temos um computador, temos tudo. Ah, não vou fazer isso agora, não faço depois. Não tinha um corte e cola, gente. Não tinha um corte e cola. E era lamparina, ou lampião. E Allan Kardec, naquela dificuldade, fez a mensagem. Não é mesmo? A reencarnação, gente, sem ela, que Jesus trouxe para nós também, Jesus falou assim, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendeu. Aliás, Nicodemos, para mim, eu tenho assim, um certo respeito por ele, porque é o único doutor da lei que foi lá e não desafiou Jesus. Ele foi com respeito. Ele chama Jesus mestre. Quando você chama alguém de mestre, é porque aquela pessoa sabe mais do que você. Mestre, ele fala, e vai perguntar a Jesus. Ele não foi lá para que a maioria ia lá para fazer Jesus, tentar Jesus se perder e entrar em contradição. Ele vai perguntar. E Jesus fala, para que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É necessário nascer de novo. Nascer de novo. A cada dia a gente nasce de novo. De noite a gente quase morre, porque a gente apaga, não sabe de nada no corpo, e no outro dia a gente acorda. Nós vamos nascer de novo em outra reencarnação. Mas a cada dia a gente tem que nascer de novo também. Teve uma boa intuição à noite, um bom sonho, teve uma ideia boa, coloca ela em prática no outro dia. Senão, ela vai se esvaziando, daqui a pouco a gente foi embora. É isso que Jesus quer trazer para nós, quando ele fala assim, ó, tenho-vos dito para que tenhais paz no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e nós também podemos vencer o mundo. Como que é vencer o mundo? Não deixar que as coisas mundanas façam parte do nosso cotidiano. Todo mundo está todo mundo pegando mensagem de escândalo, de família e repassando. Por que você tem que fazer? Como as mães falavam para mim, você não é filho de fulano. Ah, mas filho de fulano, você não é filho de fulano. Nós não temos que repassar. Por quê? Pensa direitinho. Se aquilo fosse comigo, não ia trazer um vexame na minha família? Quer ver uma coisa? Se nós não quisermos errar, nunca mais, nunca mesmo. Nossa, Davi, nunca é muito forte, nunca mais. É só todas as nossas ações a gente colocar ao crivo de Jesus. Estou com vontade de consertar meu carro, vender, que ele está com um probleminha, vou dar uma tapeada e vou vender. O que Jesus faria? Não faria. Então não faz. Não faz que vai dar problema. Ah, estou com vontade. Não, vou mentir para fulano. Vai dar problema. Jesus mentiria? Então a gente... Uma vez uma pessoa perguntou para mim, Davi, eu tenho que estudar, estuda codificação? E a codificação não é só as obras básicas, não. Revista Espírita, o que é o Espiritismo, Espiritismo na sua expressão mais simples, Viagem Espírita 1862, e o resto são subsidiários, mas não só aquilo, não. Eu tenho que ler isso tudo? Eu falei, não, basta você cumprir o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se você fizer isso aí, pode jogar isso tudo fora.
Porque aquilo ali é que vai me dar subsídio para eu aprender a fazer isso. E se você já faz, não precisa mais. É como eu falei lá em Madalena, Jesus não consulta o evangelho. Por quê? Ele é o próprio. Se você me perguntar assim, quanto é 2 mais 2? Eu preciso consultar a tabuada? Eu já sei. Agora, nós precisamos consultar porque a gente sabe, mas a gente esquece. Então, o evangelho ainda faz parte. Quando eu me tornar espírito puro, e nós todos tornaremos, não precisa mais do evangelho em nossas vidas. É isso que Jesus não veio nos desanimar, veio mostrar que a vida tem a sua rudeza, mas também você não tem que viver no eterno sofrimento. Compreenda a necessidade do que você está passando e aproveite essa necessidade, que aí você se transforma. Não é mesmo? Por isso você vê que tem gente que passa por uma dor extrema e você não vê murmurar. Tem outro que machucou um pouquinho, arrancou um cantinho da unha, o dia acabou para ele. A gente tem que compreender essa mensagem de Jesus. Não é mesmo? Lá na questão 886, Kardec pergunta, como é a caridade? Como entendia Jesus a caridade? O que é caridade? Como entendia Jesus? Ele queria saber na visão de Jesus. E os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, com as suas, você não tem que ser indulgente, não. Eu sou ignorante, eu tenho que me cuidar, não posso me aceitar ignorante, não tem que ser indulgente comigo, eu tenho que cobrar de mim. E perdão das ofensas, que é o famoso BIP, que a gente gravou, BIP, benevolência, indulgência e perdão. Qual dessas que nós já estamos cumprindo? Benevolência. Tem dia que a gente está com o coração de ouro, não é mesmo? Tem dia que a gente está, tem dia que a gente está, né, dependendo. Hoje não dá, não, já perdi dinheiro, já não sei o quê, dia não está para mim. Indulgência. Nós somos indulgentes com o próximo ou nós julgamos demais? Nós somos indulgentes? É aquela questão das duas palavras parecidas, bonitas, mas uma todo mundo tem, mas a outra poucos têm. Simpatia. Todos têm. Simpatia por uma planta, simpatia por uma pessoa, simpatia por um animal, simpatia por um quadro. Todos têm, independente de você ser grotesco, perfeito ou não. Agora, a empatia é quando você já está desenvolvendo você o sentimento. São poucos que têm. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro ao analisar. Se colocar mesmo. Pega uma pessoa que sempre foi criada na rua, chutado que nem cachorro. Vai querer que ele tenha, cobrar dele o mesmo comportamento de uma pessoa criada no seio familiar? Pode até ter. Às vezes é um espírito de uma graduação que pediu para vir naquela situação, para ele provar que é capaz de você viver naquela indulgência e você, naquela indigência, e você crescer. Mas vai cobrar dele? Pensa direitinho. Vou passar a mão na cabeça? Não, ninguém está falando que empatia é passar a mão na cabeça. É você se colocar, analisar e encontrar a palavra correta para falar com aquela pessoa. Ontem nós estávamos saindo do Bezerra de Menezes, aí um moço parou a gente na porta e falou assim, olha, dinheiro eu tenho, não preciso de dinheiro, tem 20 reais, eu preciso de um cobertor. A gente não é de lá, mas tinha uma menina que eu falei, eu não sou daqui, mas a gente ia voltar, você não vou lá dentro ver. Aí ele falou assim, eu não sou maluco, não. Eu falei, mentira, senhor, todos nós somos um pouquinho malucos. Aí você, eu, todos nós. Não tem um ditado? Aí ele riu pra caramba, eu não sou maluco. Eu falei, mentira, porque todos nós temos uma esquisitice, vamos dizer assim. Aí ele, olha cara, legal dele, eu não quero dinheiro, eu preciso de um cobertor que eu durmo na rua. Olha que coisa bonita. Que encostou na gente, já pensa logo em dinheiro, né? Aí ele já cortou logo, dinheiro, não tem 20 reais aqui, está tranquilo. Eu preciso de um cobertor. E sempre tem, né? Se fosse lá no Paiva Júnior, sempre tem também, né? A gente sobe lá e pega. E aí a menina foi lá para dentro, aí ela foi providenciar, que eu conheço a pessoa, comprometida com a causa. Aí eu falei com ela, olha, nós somos visitantes que já foi resolver a situação, nós já estávamos de sair, nós vamos sair. Conversei mais um pouquinho, saímos. Porque nós não tínhamos como atender a necessidade. Se lá não tivesse, a gente até arrumaria um jeito. Mas a menina entrou e ia certamente arrumar um cobertor para ele. A necessidade dele já ia ser satisfeita. Aí nós seguimos em frente, nós não desprezamos ele. E o sacrifício? O que nós estamos sacrificando nas nossas vidas? Gente, quando a gente fala sacrifício, dá um medo, né? A gente acha que a gente tem que se martirizar, nossa, subir a Caledônia de joelho. Não, sacrifício, Jesus pede para que nós sacrifiquemos as coisas fúteis. Hoje, por exemplo, nós sacrificamos a nossa manhã, todos nós, para estar aqui. Estamos ouvindo, eu estou falando, mas amanhã eu estou sentado aqui ouvindo, ninguém aqui é melhor que ninguém. Não é mesmo? Às vezes, a diferença é que às vezes quem vem aqui na frente tem a coragem de falar. Tenho certeza que muitas pessoas aí sabem bastante, mas às vezes não tem a coragem de chegar aqui e falar. Liberte-se disso também. Eu não sou capaz. Leia um pouquinho, aprenda. As suas línguas soltarão. Não fica essa coisa, não, fulano é...
Cada um, tem gente realmente que às vezes tem uma grande dificuldade, mas procure vencer. Nós estamos aqui para vencer as nossas dificuldades. Aquilo que eu já sei não precisa eu me esforçar para fazer. Se adora cozinhar, mas detesta passar roupa, então é passar roupa que você tem que trabalhar, que cozinhar você já sabe. É isso que a gente tem que ter na vida. Ah, não, eu não sei manobrar, eu dirijo, mas não estaciono. Você tem que treinar, gente. Deve pelo menos se esforçar, que é aquilo que você precisa. Para frente você já dirige bem. Senão você vai ficar sempre com aquela... tudo bem, às vezes não vai conseguir, gente, porque cada um tem a sua dificuldade, mas a gente se limita muito. Eu falo igual a idade. A idade nos traz a limitação, às vezes, física, mas não traz a nossa limitação de pensar, se você tem os seus sentidos todo tranquilo. Então, não tem aquele que não possa fazer a caridade. Só o louco não pode, os espíritos falam, porque ele perdeu o senso naquele momento. Porque você está idoso, você distribuía muita sopa, mas você pode distribuir preces. Começa a pedir pelas pessoas, começa a emitir bons pensamentos. Quer ver como nós estamos distantes de Jesus ainda? É uma coisa que dói em nós. Eu uso esse exemplo aí, isso veio na minha cabeça, tem vindo na minha cabeça, é o seguinte: acabamos de descobrir que uma pessoa cometeu um assassinato em Nova Friburgo. Se for criança, então a gente, porque mexe com a gente sabe que todos são espíritos, mexe com a gente. Aí nós mandamos um monte de prece, que é o nome da criança, para botar no caderno, e do que causou? A gente não lembra, poucos de nós se lembram. Não, mas ele precisa. Jesus falou, não vim para os sãos. Ele precisa das preces. Por quê? Se aquela criança, uma criança, a gente aparentemente não tem erro nenhum aqui na Terra. Aquela criança está quitando alguma coisa do seu passado. Porque para Deus todos somos espíritos, nós não somos crianças, nem adultos, nem velhos, somos espíritos. É lógico que a criança tem a limitação dos órgãos, ela não pode se manifestar, o espírito não pode se manifestar como ainda quer. Por isso que eles são receptíveis às informações do mundo para sua transformação. Então, você quer ser pai? Se prepare para educar seu filho para ser e não para ter. Porque ele sendo preparado para ser, ele vai ter com dignidade. Se ele for preparado para ter, já dificulta. Aquela guerra, nossa, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, aí aquele moço está contraindo uma grande dívida. E ele precisa mudar aquele pensamento. Ele já está bombardeado pelos nossos irmãos da sombra, que ainda cometem erros mais do que nós. Então, a gente tem que pensar por isso, mas a gente não pensa. Quer ver uma coisa? A gente vê ali, a gente sempre toma partido. Aí está ali na rua duas pessoas brigando. Se o fraquinho está brigando, está apanhando do forte, a gente logo toma partido do fraquinho. Mas na hora que ele bate, é a nossa vingança. Lá. Lembra de nós lá no circo, os gladiadores? A gente pode achar que não, mas é assim, gente. Você vai ver um filme, você toma partido ali no filme. Não é mesmo? Se o camarada assassinou, você quer que ele morra. Novela, quando morre o vilão, a gente vê como que a gente ainda é. Então, porque Jesus fala, vós sois o sal da terra. E o sal que dá sabor na comida, não é mesmo? Por isso que a gente não gostava de comida de hospital, que era sem sal, agora estão botando um pouquinho. Eu fui em Paraíba do Sul, que Ritinha foi fazer uma cirurgia lá, eu queria ficar lá, almoçar toda hora. Que comida deliciosa, cara. Parecia comida de vovó. Mas antigamente ninguém queria, porque a comida soa sem sal. Então, sal que dá sabor. E Jesus usou o sal na época, porque segundo os relatos, o sal, a palavra salário deriva do sal, porque era precioso. Então, nós estamos dando sabor à terra. Ah, Davi, mas eu não faço mais com o meu pensamento. Os espíritos, quando vêm aqui, pode ver nos relatos dos espíritos, uma hora, eles têm que se condensar, quase colocar um escafandro para entrar na terra. E eles falam que eles reconhecem quando a gente chegou de pouco daqui, pelo nosso sotaque. É palavrão, ele conhece a gente pelo sotaque, quando ele chegou da terra aos poucos, porque pelo seu sotaque, não é o sotaque que a gente tem de mineiro, carioca, não, é o sotaque de palavras. A gente vê relatando, está se vendo que você chegou da terra de pouco, porque a gente não se depurou daqui. Mas é o lugar que a gente tem que guerrear no bom combate, é o lugar que a gente tem que crescer, porque na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o objetivo da reencarnação? Aperfeiçoamento do espírito. Então, nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, não é mesmo? Curado. A gente fica com a preocupação de ser curado. O pai da medicina, Hipócrates, né? Ele fala o seguinte, antes de curar uma pessoa, você tem que perguntar se ele quer a cura. Lembra de Jesus? Jesus nunca saiu batendo de porta em porta. Você quer cura? Você quer cura? As pessoas tinham que ir até ele. Os únicos que não foram é que estavam impossibilitados. Lázaro, o servo do centurião, que serviu de exemplo de fé,
que Jesus fala, né, que o centurião vai procurar o servo, o Jesus para curar um servo. Gente, um centurião se preocupar com o servo, que naquela época não era nada. Hoje você tem um empregado, já muita gente já não é nada, né? Acho que não é gente. Não é mesmo? Um serviçal, muita gente ainda pensa assim, gente, me desculpe, mas ainda pensa assim. E o centurião, um homem, né? Da lei, um homem, um soldado foi procurar Jesus. E aí Jesus fala, mas eu não posso ir lá. Estou falando as minhas linguagens. Mas aí ele fala assim, mas senhores, Senhor, é só dizer, cura, e ele será curado. Aí Jesus fala, nem em Jerusalém encontrei homem de tamanha fé. Mas os restantes, todos foram buscar a cura. E aí Jesus pergunta para o paralítico da piscina. Jesus entrou lá, ele sabia daquele homem, estava há 38 anos, paralítico, e ele entra, fala assim, é ele pensa, só que essa série traduz, ele pensa ele. E chegou lá, falou assim, porque aquele homem estava deitado na cama, esperar aquela água se movimentar, e esse tanque tem até hoje. Ele tem 13 metros de profundidade, não tem mais água, 13 metros de profundidade, gente. Um fala piscina, outro fala tanque. Se você caísse lá, você ficava curado de qualquer maneira. Ou você curava, ou saia 13 metros de profundidade. Você jogar o paralítico, como é que vai fazer? Sabe, quando a água movimentasse. Né? E ele estava lá 38 anos, naquela choraminguação, esperando. Já tinha até se afastado da borda lá do tanque, porque não acontecia. Quando se movimentava, alguém corria lá e pulava antes dele. Era o primeiro, não era todo mundo, o primeiro que pulasse no tanque. Olha como é que Deus é egoísta. Não. Pensa bem, olha como é que a gente tem ideia. Vai movimentar o primeiro, então você tem que ser egoísta. Lá, sai empurrando todo mundo, igual quando tinha aquela inauguração de casa, como é que é? Carrefour, né? Vai ter geladeira, vai ter televisão a R$400, aqui sai empurrando todo mundo, o pessoal entrava com uma manada. Então era assim, o primeiro que pular, está salvo, está curado. E Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Não, Senhor, eu estou aqui, eu não consigo. A nós, eu não consigo. Pessoal. Queres ser curado? Senhor, eu estou distante, ninguém me coloca, já estou 30 anos. Queres ser curado? Aí ele, quero. Levanta-se e anda. Tem que querer, gente. Se eu venho aqui tem tratamento. Eu venho aqui, mas eu desencargo confiança, porque minha vizinha falou que é bom, meu irmão, não sei o quê. Venha com fé, a tua fé te curou. É necessário o magnetismo dos irmãos aqui, é necessário o magnetismo da água, mas eu tenho que colocar. Se eu tomar o remédio e achar que ele não vai absorver, você pode ver que todas as curas, Jesus falou, a tua fé te curou. Quando que nós vamos aprender isso, gente? A tua fé te... Davi, basta eu ficar só em casa com a fé? Não. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda aqui, levanta e vem. O pessoal me pergunta, Davi, o passe à distância tem valor? Tem, quando você não pode ir ao local. Isso eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza, quando você não pode ir, está impossibilitado, ou não tem ninguém que te leva. Agora, não, está frio, não vou não. Não vai receber, meu, tenho certeza. Senão está sendo injustiça com aquele que veio. A espiritualidade não brinca. A espiritualidade não é igual a nós que passa a mão na cabeça. Deus não é igual a nós que o filhinho chegou, brincou até tarde, não conseguiu fazer o dever de casa, hoje em dia chama tarefa, lá para mim era dever, mudou o nome, ficou mais bonito. Aí, a mãezinha vai lá com a mãozinha trêmula, faz ali, imitando a letra, para dizer que foi o Júnior que fez. Deus não é assim. Eu derrubei essa parede, eu vou ter que reconstruir. Ele vai me dar condição, se eu me esforçar, mas eu tenho que reconstruir. Ele não vai fazer a parede por mim. Então, a gente tem que ter essa noção. E é isso que Jesus quis dizer para todos nós, é isso que Jesus veio quer trazer. Como que nós estamos vivenciando todo esse ensinamento que nós temos? Mas eu não sou Jesus, mas seremos. Jesus começou como nós, se esforçou e cresceu. Não tem só Jesus, Espírito puro no universo. Ele é o Espírito puro nosso aqui, que veio à Terra e do nosso globo. Ele é responsável pelo nosso globo. Mas como ele tem o responsável pela galáxia, pelo Sol, pelos outros planetas, tudo tem uma responsabilidade. Então, a gente tem que parar com esse negócio. Mas você está falando de Jesus. Mas tem que ter o sacrifício, gente. E é do pequeno que a gente começa. Ninguém levantou e andou. Se equilibrou, deu o primeiro passo, caiu novamente. A fala. Ninguém saiu falando. É um treinamento constante. Então, na nossa transformação também é constante. Eu pedi tanto, eu estava 5 meses sem se irritar com alguém. Mas hoje eu me irritei. Ótimo, você ficou 5 meses, você vê que você é capaz. Tenta de novo. Aposta contigo mesmo e você vai conseguir. É essa mensagem que Jesus quer trazer em nossas vidas. Senão ele fica, a gente só que de exemplo, a gente adora falar para os outros. Não, mas Jesus falou não sei o quê. Jesus falou, mas ele falou só para ela? Não, falou para mim também. Para todos nós. Quando a gente lê o Evangelho, aquela leitura, e logicamente a gente pensa em outra pessoa, mas aquela leitura serviu para nós. Ela serve para mim também. Eu não sou perfeito. Se a gente ler uma leitura do Evangelho e não entender nada, ou a gente não conseguiu ler direito, ou então já é espírito puro. Achar que aquilo ali não se enquadra em nós. Essa leitura que ela acabou de falar aqui,
coerência, meus amigos. Se comprometa com aquilo que você pode fazer. É lógico, você pode comprometer com algo e de repente surgiu um imprevisto, você comprometeu de estar aqui no centro. Tem uma pessoa passando mal na tua casa, você vai largar a pessoa? Aí você tem coerência. Agora, não se comprometa para agradar. Ô, gente, quem vai vir aqui para separar a roupa de doação? Eu vou, todo mundo, você se empolga, porque todo mundo levanta o braço, daqui a pouco, para que eu vou fazer isso? E agora? O que eu vou arrumar de desculpa para não ir? E a desculpa que a gente vai falar, que ninguém vai pedir. Ponto. Prudência nas nossas ações. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, não é isso? E é verdade. E Jesus fala, seja prudente, manso como a pomba e prudente como a serpente. A serpente tem prudência. A serpente não ataca, ela fica ali. Se ela sentir que foi ameaçada, não é para a gente atacar ninguém, não, tá? Mas prudência, seja prudente nos seus atos. Leva ao evangelho o seu ato, leva. Vai ficar chato. Não, leva mentalmente. Seria legal? Eu estou falando mal de alguém. Jesus falaria? Não. Aí eu já começo a ficar vermelho. Então a gente necessita dessas ferramentas por enquanto. Outra coisa, você tem um pensamento muito fixo na cabeça. Você não consegue ficar pensando que quer esquecer ele. Substitua. Como que eu substituo o ódio? Com amor. Como que eu substituo o orgulho? Com humildade. Se eu tentar arrancar o orgulho daqui, não vai sair. Porque ele não sai, ele tem que ser abafado. Ele tem que ser abafado. Então, é um exercício constante que Jesus pede de nós, e Jesus pede aquilo que está no nosso alcance. Outra coisa que a gente tem que ter muita atenção para a gente terminar. Não, Jesus falou, o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. É verdade? É. Mas tem muito fardo que nós mesmos colocamos. Não bota na conta de Deus. Tem muito fardo que a gente bota com a nossa imprudência, com a nossa incoerência, e depois, é um fardo, Deus colocou, mas está pesado. Não. Tem uns fardos que a gente já vem com eles, mas aqui às vezes a gente coloca mais ainda no nosso ombro e fica reclamando. Então, a mensagem de Jesus é clara, nos desiludir das ilusões da vida e mostrar que nós estamos aqui para crescer, nós seremos felizes, dias melhores virão. E eu faço esse dia, vocês fazem esse dia, depende de nós. Como a gente falou na última vez aqui, Deus não é dono do meu destino, Deus é dono do meu espírito, o destino ele me deu livre-arbítrio para que eu possa dar. Muito obrigado. Esse ambiente que tanto recebemos aqui, tanto amor, tantas vibrações boas, né? Tanto carinho que a espiritualidade nos traz, né? Nos carregam no colo. Então vamos aproveitar esse momento ainda, não vamos nos dispersar, vamos fazer a nossa oração com o Davi em agradecimento a esses momentos. Deus Pai, Mestre Jesus, primeiramente te agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos por mais esse dia que desperta para o nosso calendário terreno. Pai, que possamos sempre pautar nossas vidas em seus ensinamentos, que possamos nos esforçar constantemente em tornarmos seres melhores, que possamos dar ao mundo aquilo que exigimos do mundo. Exigimos do mundo paz e paciência, e muitas das vezes não temos a paz em nosso coração e nem a paciência nos nossos atos. Que possamos, Pai, nos comprometer com o Teu Evangelho, com a Tua verdade, que isso
não nos afaste do mundo, mas que nos traga uma convivência harmoniosa e fraterna. Pedimos por todos aqui presentes nesse momento. Pedimos por essa casa de bênção e de luz, que os trabalhadores sejam fortalecidos na vontade e na fé para continuar levando o consolo, o alento a todos aqueles que transpuserem aquele portão. Abençoe nosso domingo, abençoe nossa semana, para que sejamos caminhantes do homem de bem. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Davi, por todas as coisas ditas e principalmente por essa prece. Bom, no domingo não temos muitos recados não, né? Mas é sempre bom lembrar que nossa campanha de recolher doações para as nossas cestas básicas, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, eu não sei se todo mundo já faz parte dele. Se quiserem ajuda, é só capturar ali o QR Code e entrar no grupo. Lá nós sempre colocamos todas as nossas necessidades, os donativos que estão sendo necessários. E essa semana, principalmente, nós tivemos dois itens que zeraram na nossa despensa para o preparo das cestas básicas. E a gente entende que as coisas estão difíceis realmente para todo mundo, mas um item que você trouxer já vai ser importante. Então, essa semana nós estamos zerados de óleo de soja e de leite em pó, tá? Então, se vocês puderem, né, passando no supermercado, lembrando, né, eu sempre gosto dessa imagem, porque funciona comigo, gente, por isso que eu repito. Você está passando ali, pegando as suas coisinhas e fala assim, vou levar um óleo ou um pacotinho de leite, que agora tem pacote, não precisa ser lata, leva um pacotinho de leite, né? Ou, se você estiver muito inspirado, naquele dia que o Davi falou que você pega o que tem no bolso e dá sem nem olhar, você pega um pacote de café, que hoje em dia, né? É um luxo. O azeite a gente não pede não, que é crueldade, mas um pó de café tá difícil, né? Azeite já é luxo. Óleo de soja já é suficiente, né? Então, aí eu sempre funciona comigo, eu tô passando ali, eu falei, vou levar um pacotinho, né? E você coloca no carrinho e tal, e traz a nossa cestinha de donativos, fica ali durante a semana toda, não precisa trazer só no domingo, nem só na quinta-feira. Todos os dias tem, passou ali o portão, tá aberto, pode entrar, colocar na cesta que vai ter um trabalhador que vai recolher, tá, gente?